E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio trazer um novo projetor aqui para o canal, um projetor da Xiaomi modelo Wanbo T2R Max, um projetor que promete ser uma aposta para quem quer um projetor de qualidade e não quer gastar muito. Estou bem ansioso para a gente tirar esse projetor da caixa, já ligar ele ainda nesse vídeo, porque a gente testou o modelo anterior dele, que é o T2 Max, e é um projetor que a gente tinha gostado bastante. A gente só tinha feito uma crítica dizendo que faltava um pouco de brilho para o projetor, e agora nessa nova versão, basicamente uma das grandes novidades é que ele vai ter mais brilho, então provavelmente o projetor ele vai se tornar uma opção muito mais interessante para quem quer um projetor nessa faixa de preço. Só mostrando um pouquinho da caixa aqui para vocês, ó, a gente já consegue ver um pouquinho do visual do projetor. Também tem algumas especificações que a gente já consegue ver aqui na caixa em relação a esse modelo. Por exemplo, fala que ele tem 2 alto-falantes de 3 watts, fala que ele tem HDMI para você conectar algum dispositivo. Também fala que ele tem Keystone digital, então se a gente precisar projetar alguma imagem, não ficar o projetor bem certinho na parede, a gente consegue ajustar os pontos da imagem para ficar a imagem bem certinha na sua tela de projeção. Mas sem enrolar muito, vamos tirar o projetor da caixa para depois já ligar o modelo. Lembrando que a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja que está vendendo esse projetor com um preço bem interessante. Se a gente conseguir algum cupom de desconto para baratear ainda mais esse modelo, a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então agora a gente já tirou o projetor da caixa, a gente consegue dar uma olhadinha melhor no design e a princípio eu gostei bastante. Vocês podem ver, ele tem um acabamento aqui num branco brilhoso também, com esse prateado por todo ele aqui na parte de trás, nas laterais. Aqui na parte de cima a gente tem esse prateado que é meio espelhado também, então passa um ar bem legal para esse projetor. É uma coisa meio retrô, meio moderna, algo um pouco futurista também, se a gente olhar aqui um pouco melhor do design do projetor. Então de acabamento eu gostei bastante do projetor. A gente pode ver que ele é bem compacto também, ó. Aqui, ó, quando vocês comparam ele aqui com o tamanho da minha mão, por exemplo, só para ter uma ideia, ó. Ele é um projetor bem compacto, também é bem leve, ó, se você quiser transportar ele, quiser um projetor, né, que seja mais cômodo, você bota dentro da mochila, leva de um local para o outro da casa, então algo bem interessante também. Na parte de trás a gente tem as conectividades do projetor, que aqui são basicamente a entrada de energia, USB, HDMI, e a gente também tem uma entrada P2 para um fone de ouvido ou uma caixinha de som. Nas laterais a gente tem os alto-falantes do projetor, então a gente tem um som estéreo porque tem a saída pelas duas laterais. Já na parte frontal e na parte de trás a gente tem a entrada e saída do ar do sistema de resfriamento do projetor. Já na parte de cima a gente tem basicamente aqui a roletinha para a gente ajustar o foco do projetor. Ó, a gente gira aqui na parte superior e ele vai mexer na lente aqui na frente para ajustar o foco, e a gente tem o botão Power aqui na parte de cima. Se a gente quiser fazer algum outro comando com o projetor, a gente vai ter que usar o controle remoto, que usa esse design bem característico dos projetores da linha Wanbo da Xiaomi. Então a gente tem aqui basicamente os controles básicos, as setinhas de navegação, botão OK, para a gente fazer a navegação no sistema operacional Android que já vem aqui no projetor. Então a gente consegue acessar aplicativos como o YouTube diretamente aqui pelo projetor usando o controle remoto. Então é bem fácil para a gente navegar também, é um ponto positivo. E algo também que eu acho que vale já comentar aqui nesse unboxing, antes de a gente ligar o projetor, é que se você quiser colocar ele num suporte, a gente tem um suporte aqui do tipo tripé, que a gente simplesmente consegue colocar ele aqui, ou se você quiser também é possível pendurar ele no teto. Só antes de a gente continuar aqui e ligar o projetor para vocês verem as primeiras imagens dele em funcionamento, só queria pedir para vocês já deixarem um like, um comentário do que vocês estão achando desse projetor, se vocês têm interesse em comprar. Se você comprou esse modelo de projetor, também coloque sua opinião aqui embaixo, porque isso pode ajudar outras pessoas que estão na dúvida em relação a
compra ou não desse modelo. Lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente também vai deixar o link da loja de onde a gente trouxe esse projetor, então lá você consegue comprar ele com um preço bem interessante, e se a gente conseguir algum cupom de desconto a gente também vai deixar na descrição do vídeo. Mas sem enrolar mais, vamos ligar o projetor. Então agora vocês já conseguem ver as primeiras imagens desse projetor em funcionamento, lembrando que aqui a gente vai passar algumas impressões iniciais do que a gente já observou. Eu testei esse projetor por mais ou menos de 2 a 3 horas, então esse vídeo aqui não é ainda a nossa análise completa, é um vídeo de primeiras impressões, onde a gente já vai passar o que a gente conseguiu observar nessas primeiras horas de teste. Lembrando que se vocês querem um vídeo de análise mais completa, deixe bastante like nesse vídeo, comente que vocês querem a análise, se vocês querem algum outro vídeo, algum teste com esse projetor, também vai comentando aqui embaixo, porque quanto mais like e comentário tiver, mais rápido a gente vai tentar trazer esse vídeo mais completo, essa análise mais detalhada para vocês. Falando sobre o projetor, como vocês podem ver, a imagem que ele consegue nos entregar é uma imagem boa de forma geral. O que eu observei logo de cara é que o projetor consegue fazer um foco muito bom e é muito fácil de a gente ajustar o foco, inclusive ele parece ter um foco melhor que outros projetores, inclusive mais caros de outras marcas. Isso é um ponto extremamente positivo, porque mesmo nas laterais, mesmo nas bordas da imagem, ele consegue sim entregar um foco que é bem eficiente. Outro ponto que eu observei que me chamou bastante a atenção é o nível de preto que esse projetor consegue nos entregar, porque ele consegue entregar um preto que é bem preto nas cenas escuras, e isso acaba ajudando bastante e inclusive faz o contraste desse projetor ficar melhor em várias cenas, o que é extremamente positivo. Sobre as cores e a imagem no geral que o projetor consegue nos entregar, é uma imagem boa, uma imagem ok, principalmente se a gente considerar a faixa de preço desse projetor, que é um modelo Full HD mais acessível, é sim um dos modelos mais baratos que a gente tem nessa resolução sendo vendidos, e pensando que ele tem esse preço que é mais em conta, eu acho que sim, ele faz um bom trabalho. É claro que se a gente fosse pensar em projetores Full HD, esse provavelmente não seria o que tem o melhor resultado, inclusive na própria linha da Xiaomi, a gente tem alguns projetores que são mais caros, como por exemplo o T6 Max, que é dessa mesma linha, né? Como se fosse um irmão do T2R Max, que é esse projetor aqui, e a gente também tem projetores mais caros ainda, como por exemplo o Mi Smart Compact, que é outro projetor que também consegue, de forma geral, ao que parece, entregar imagens ainda mais bonitas, cores mais vivas, só que a gente tem que sempre levar em consideração que esses outros modelos que conseguem entregar uma imagem bem melhor custam bem mais caro. Então, se você é uma pessoa que não está disposto a investir mais dinheiro em um projetor, esse consegue sim, de forma geral, trazer uma boa qualidade de imagem. Lembrando que esse projetor está com uma promoção bem interessante, a gente vai deixar o link da loja que está vendendo ele aqui na descrição do vídeo, e se a gente achar algum cupom de desconto que deixe esse projetor ainda mais barato, a gente também vai deixar na descrição do vídeo, também vamos deixar no comentário fixado, é só clicar no link para ser direcionado para a loja que está vendendo esse projetor. Um ponto que eu observei nesse projetor é que para usuários mais exigentes podem perceber que às vezes ele dá aqueles micro travamentos, que é como se estivesse dando umas travadinhas bem de leve em alguns vídeos. Isso é mais perceptível para aqueles usuários que costumam perceber mais essas coisas, usuários mais exigentes, mas uma coisa que eu acho que vale comentar é que isso também aconteceu no lançamento do T2 Max e do T6 Max, e logo depois a própria Xiaomi lançou uma atualização que resolveu esse problema, então eu acredito realmente que isso vai acontecer. Em breve provavelmente vai sair uma atualização do sistema que vai corrigir esse problema. A gente pegou uma das primeiras unidades para testar, então provavelmente ainda tem algumas melhorias que eles pretendem trazer no sistema aqui do projetor. Falando do sistema operacional, esse projetor está equipado com um sistema Android que tem esse visual que vocês estão vendo agora. Ele é um pouco diferente daquele visual que a gente está acostumado a ver em TVs com Android, ou então naqueles projetores bem mais caros que costumam também trazer essa aparência de sistema de televisão. Aqui a gente tem um sistema mais simples, mas que você consegue navegar e fazer todos os acessos aqui. Por exemplo, ó, aqui a gente tem configurações do projetor também, alguns ajustes que a gente consegue fazer. Inclusive acho legal até já entrar aqui nessa tela para mostrar para vocês, ó, alguns ajustes que esse projetor tem. Inclusive ele é um modelo de entrada que tem esse ajuste aqui, ó, que permite que você ajuste a imagem ali certinho na sua parede, que é o Keystone de 4 pontos. Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo ali que eu estou abaixando, abaixando aqui mais. E isso é muito importante quando você não consegue deixar o projetor exatamente retinho na parede, porque aqui você consegue ajustar
a sua imagem na tela para ela ficar na proporção certinha, ó. Eu ajustei aqui e agora ela já está no formato certinho para eu assistir, ó. Tem, na verdade, que subir mais um pouquinho aqui, ó. Então é bem fácil de a gente fazer esse ajuste aqui no projetor. Vamos voltar aqui, ó. Ele tem também algumas outras opções, como por exemplo aqui, ó, zoom na tela, que permite você aumentar ou diminuir o zoom. Então você pode diminuir o tamanho da imagem, como vocês podem ver como eu estou fazendo aqui na tela, ó. Ele diminui até aqui bastante, ó. Ou eu posso voltar aqui para o início e aí sim você consegue ajustar certinho o tamanho da projeção sem precisar ficar aproximando ou afastando o projetor da parede, o que é um recurso bem legal também, dependendo do tamanho que você tem ali na sua sala, no seu quarto para fazer a projeção. Às vezes não consegue aproximar mais o projetor, por exemplo. Então ele se torna um recurso bem interessante também. Outra coisa que me chamou a atenção no sistema do projetor é que quando a gente tem um aparelho conectado no HDMI, olha quanta configuração de imagem a gente consegue fazer aqui com o projetor. E são configurações que realmente mudam bastante a qualidade de imagem. Não sei se vocês vão conseguir perceber aqui. Deixa eu botar no modo vivo, por exemplo, ó, ele fica bem mais clara a imagem. A gente tem um modo jogo, por exemplo. A gente também tem um modo economia de energia, que provavelmente vai deixar o projetor menos brilhoso. Ou você consegue fazer aqui configurações com o seu gosto pessoal. Ó, no modo utilizador ele libera várias configurações, configurações de HDR, configuração de balanço de branco, como vocês podem ver aqui, configurações aqui, ó, afinador de cor, onde você consegue mexer cor por cor, né, para deixar do seu gosto pessoal. Tem configurações avançadas aqui também, como por exemplo um modo jogo, que eu acredito que vai melhorar o input lag do projetor, também a questão da fluidez da imagem. Então, como vocês podem ver, é um projetor bem completo aqui no quesito configurações de imagem, principalmente quando a gente tem algum conteúdo rodando no HDMI, que abre bastante opções aqui no menu de configuração do próprio projetor. Falando ainda do sistema, tem um ponto que eu acho que daí vale uma crítica aqui, que eu percebi que os conteúdos não rodam na qualidade máxima nos aplicativos do próprio sistema Android que vem no projetor. Então, por exemplo, lá a gente tem um aplicativo do YouTube, do Netflix, e a gente não consegue rodar os conteúdos em Full HD, com aquele suporte a conteúdos 4K, diretamente desses aplicativos. Para a gente conseguir a qualidade máxima, a gente tem que conectar algum dispositivo, como um videogame, um computador ou até um Chromecast, um Fire TV, para acessar esses aplicativos pela porta HDMI do projetor, e aí sim a gente consegue aproveitar a qualidade máxima. Falando agora do som do projetor, como ele é um modelo bem compacto, a gente não tem alto-falantes tão potentes, então é um som ok para você assistir. Em alguns momentos, se você botar no volume máximo, pode dar alguma distorcidinha na qualidade do som, mas de forma geral é um som bom para sua categoria de projetor compacto, né? Nada demais. Ele não fica devendo, mas ele também não apresenta nada que seja surpreendente na questão do som. Então a gente já comentou bastante pontos aqui importantes sobre esse projetor, coisas que eu já identifiquei nesses primeiros usos, nesses primeiros vídeos que a gente tem assistido com o T2R Max. Mas será que esse projetor cumpriu o seu objetivo de ser uma versão melhorada do T2 Max, que era um outro projetor que a gente já tinha testado aqui no canal? De forma geral, eu posso dizer que sim, porque a principal novidade desse modelo seria que ele teria mais brilho, e sim, ele consegue entregar imagens com mais brilho pra gente. Pensando no seu custo, que é bem mais acessível que outros projetores Full HD, ele consegue sim entregar um bom resultado, principalmente pensando em projetores que estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço. É claro que se a gente coloca esse projetor lado a lado com outros modelos da própria Xiaomi, por exemplo, que custam bem mais caro, esses outros projetores eles vão sim conseguir entregar uma imagem com maior qualidade, cores melhores, mas aí a gente já está falando de modelos que são mais caros e você tem que pensar se está disposto a investir mais em um projetor para ter mais qualidade, porque se você estiver pensando em investir nessa faixa de preço, talvez sim esse seja uma das melhores opções atualmente. Vale ressaltar que mesmo tendo modelos da Xiaomi que são mais caros e conseguem de forma geral entregar uma imagem que é melhor, esse projetor sim consegue ter alguns pontos que ele se destaca, como no nível de preto, por exemplo. Vendo essa imagem do T6 Max na esquerda e do T2R Max na direita, a gente consegue ver que o T2R Max, que é o projetor mais barato, consegue entregar um preto que é muito mais profundo, e justamente por isso em algumas cenas ele vai conseguir trazer um contraste que é melhor que o modelo mais caro. Resumindo para vocês, é sim um projetor muito interessante, pensando que é um dos modelos Full HD mais barato que a gente tem
no mercado. Ele cumpriu o que prometeu, que era trazer uma melhoria em relação ao T2 Max lançado no ano passado. Ele conseguiu fazer isso, trazendo mais brilho, e como a gente conseguiu ver, na maioria das cenas ele se sai melhor sim que o T2 Max lançado anteriormente. A maior crítica que eu teria para ele é a questão do sistema operacional, que embora traga bastante opções ali de configuração de imagem, configuração de Keystone de 4 pontos, ele acaba deixando a desejar no sentido de que alguns aplicativos como YouTube e Netflix não conseguem rodar nativamente na qualidade máxima. Então, se você quiser assistir um conteúdo na qualidade máxima, você tem que conectar algum dispositivo externo, como por exemplo um Chromecast, um Fire TV, um computador ou um videogame. Também tem aquela outra questão dos microtravamentos, que alguns usuários mais exigentes podem acabar percebendo, que ele dá umas certas travadinhas em algumas cenas, não em todas, mas algumas cenas específicas ele dá essa sensação de que está dando umas micro travadinhas, mas vale comentar que esses pontos eu acredito que em breve vão ser resolvidas, porque é algo muito similar, por exemplo, essa questão da fluidez da imagem, das micro travadinhas, aconteceram também no lançamento do T2 Max, do T6 Max, e logo depois a Xiaomi lançou uma atualização que resolveu esse problema. Eu acredito que nesse modelo aqui não vai ser diferente. De forma geral seria isso, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou das imagens do projetor, se você tem interesse em comprar ele ou se você quer ver mais algum vídeo dele aqui no canal, comente aqui embaixo para a gente saber. Também não esqueça de se inscrever para não perder os nossos futuros vídeos de projetor, porque a gente testa vários projetores e televisões aqui no canal. Eu acredito que a gente vai conseguir entregar novos conteúdos que vão interessar vocês. O vídeo seria esse. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!